graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom poder estar aqui com você neste domingo, dia 17. Nós estamos iniciando hoje um trimestre de estudos panorâmicos nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. O Pentateuco ele oferece os fundamentos da teologia das Escrituras. Ao estudá-lo, a gente vai compreender melhor quem é Deus, qual a sua vontade, melhor a sua mensagem para nós e o que Ele, em Jesus Cristo, fez por nós para a nossa redenção. Então, como se trata de uma visão panorâmica, a gente vai tratar de termos gerais, mas eu não tenho dúvida de que o Senhor nos trará compreensões a respeito de elementos necessários para a gente compreender o todo do Pentateuco que se iniciará hoje através dessas 13 lições. E eu não tenho dúvida também de que, à medida que a gente for lendo, estudando, refletindo, também seremos edificados mesmo nesta leitura introdutória, nesse estudo introdutório, nesta abordagem introdutória da nossa jornada de estudos sobre o Pentateuco, que vai falar sobre a questão da história da redenção que se inicia aqui nessa parte da Bíblia. Queria iniciar com uma oração e depois de orarmos, eu queria convidar você a louvar a Deus com uma canção e depois então a gente vai ler a passagem bíblica, algumas passagens bíblicas no Pentateuco e desenvolver um pensamento introdutório sobre histórias, leis e exortações que temos nesta parte da Bíblia. Tá? Enquanto a gente estiver fazendo isso, obviamente, vamos fazer uma introdução ao Pentateuco e deixar assim uma ideia, uma noção panorâmica daquilo que a gente vai estudar nessa jornada. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, Pai bendito, louvado e exaltado seja o seu nome, agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Nessa manhã, queremos Te agradecer pela oportunidade de mais uma vez nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, a fim de estudarmos, meditarmos, refletirmos acerca dos assuntos que serão abordados a partir dessa semana. Que o Senhor abra os nossos corações e mentes, que juntos, eu, minha família, e a família dos meus irmãos, os meus irmãos, possamos todos nós crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos, Pai, e na certeza de que o Senhor está nos ouvindo e de que serão tempos proveitosos de crescimento na Tua presença. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com uma canção? Que você abra o seu coração e que nessa manhã a palavra de Deus te alcance. A gente sabe que Deus é o mesmo, que Ele permanece o mesmo, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que Ele é bom, que as suas misericórdias duram para sempre. Nessa perspectiva, vamos adorar ao Senhor com essa canção da Nívia Soares. Adoremos.
Amém. O amor de Deus não falha e nunca falhará. E nós aprenderemos muito sobre essa verdade das Escrituras, de que Deus é um Deus de amor e de que seu amor não falha, né? Ao longo dessas abordagens que teremos no livro chamado de Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu quero iniciar essa abordagem de hoje lendo algumas passagens bíblicas do Pentateuco. Primeiro Gênesis, depois Êxodo, depois Deuteronômio. Gênesis 17:1 diz assim a palavra do Senhor: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7 diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. O último texto está em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. A Bíblia hebraica, ela consiste em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos, geralmente referidos como Tanakh ou Taná, que são, na verdade, abreviações desses 3 tipos de livros ali, né? Lei, profetas e escritos, que é Torá, Nabim e Ketubim. Tanakh, uma palavra então formada pelas primeiras letras hebraicas para lei, profetas e escritos. Jesus, em sua conversa pós-ressurreição com os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele fez alusão a essa divisão tripartida do Antigo Testamento quando mencionou a lei de Moisés, os profetas e os salmos. E ao fazer isso, ele referiu a tudo o que chamamos de Antigo Testamento. E ele disse que todo o Antigo Testamento dava testemunho a respeito dele. Então, a primeira divisão do Antigo Testamento, a lei, a Torá, é a tradução da palavra hebraica instrução. Essa é, de fato, a palavra mais geral usada no Antigo Testamento para fazer referência à revelação especial de Deus. A palavra lei consiste, então, a Torá consiste, então, nos 5 primeiros livros da Bíblia. A gente chama dos 5 livros de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio, e é comumente designada como Pentateuco, porque vem do grego, que significa 5 rolos. Penta, 5 rolos. Então, o próprio Antigo Testamento se refere a esses 5 rolos, 5 livros, como livro da lei de Moisés. Livro da lei, livro de Moisés, o livro de Moisés. Então, Cristo mencionou a lei e o livro de Moisés como sendo a mesma coisa. De fato, ocasionalmente, ele se referiu a todo o corpus de Moisés, todos os livros ali escritos por ele. Então, os apóstolos fizeram a mesma coisa também, você vai encontrar isso, tanto em Atos dos Apóstolos, como também nas epístolas. De modo que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são livros que, em sua estrutura, na sua narrativa, ela vai desde a criação até os dias anteriores à entrada do povo de Israel na terra de Canaã, na terra prometida. E o personagem presente em todo o período só pode ser um:
o protagonista de toda a história é Deus, que criou os céus e a terra e que escolheu Abraão, que chamou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito e conduziu o povo de Israel pelo deserto até as margens do Rio Jordão. E não há nada mais importante do que aprender quem é Deus e como ele estabeleceu um relacionamento de amor e vida com o homem. Então, ao lermos o Pentateuco, não podemos deixar de notar o que ele diz sobre o Senhor Deus Todo-Poderoso, soberano. Ele mesmo diz em Gênesis 17:1, eu sou Deus Todo-Poderoso, conforme a gente leu aqui. Então, assim, não há outro Senhor como Deus. Ele é todo-poderoso. Como a gente continuou lendo aqui em Êxodo 34, versículo 6 e 7, ele é o Senhor compassivo, clemente, longânimo. Ele é grande em misericórdia, grande em fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado do seu povo, visita a iniquidade dos pais nos filhos, dos filhos nos outros filhos, até a terceira e a quarta geração. Sim, mas ele é o único Senhor, ele é o único Deus, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Muitas pessoas se aproximam do Pentateuco para discutir aspectos científicos, para discutir aspectos históricos, arqueológicos, tentam encontrar algum argumento, alguma elaboração filosófica em torno do Pentateuco, mas nós, quando estudarmos aqui, vamos trabalhar de uma outra perspectiva. É claro que tais discussões têm seu lugar de importância, mas só podem ser tratados depois de resolvermos a questão central desses livros. Qual é a questão central? Quem é Deus? Quando a gente compreende quem Deus é, quando a gente compreende seus atributos, quando a gente compreende como que Deus se revelou na história, as características e os propósitos, né, de Deus, então, assim, essas discussões podem ser resolvidas muito mais facilmente. Ainda sobre a narrativa do Pentateuco, a gente vai ver que ela é a história de Deus, da qual homens de diversos tempos, lugares participam. Com isso em mente, devemos observar quem são os homens que Deus chama para fazer parte da sua própria história. A Bíblia, meus irmãos, é a história da glória de Deus, é a história do próprio Deus. Mas Deus convida pessoas para participarem com ele dessa história. Então, no começo, Deus está sozinho, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, sozinhos em comunidade, na Trindade, nessa triunidade, né? Ele cria os céus e a terra, então cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, dá orientações ao homem para que ele seja seu agente sobre toda a terra, ali por meio do mandato cultural. Deus abençoa esse homem e lhe dá tarefas a cumprir. E esse chamado abençoador, de acordo com a palavra de Deus, responsabilizador, é uma tônica do Pentateuco. É um pacto que Deus estabelece com o ser humano. Deus faz promessas, mas ele também dá missões àqueles que ele chama para constituir o seu próprio povo. E ao fazer isso, ele nunca se ausenta. Deus sempre está presente, Deus sempre está conosco. Pelo contrário, ele é o principal agente em tudo o que acontece, tanto aquilo que prospera quanto naquilo que deve ser punido ou corrigido. O Senhor está sempre presente. Deus e o homem, então, são personagens do Pentateuco que se unem perfeitamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por isso, ao ler o Pentateuco, a gente precisa lembrar de que tudo que Deus é e de tudo que Deus faz se manifesta na pessoa de Jesus. Lembre-se também de que a obediência e o caráter abençoador dos personagens bíblicos também revelam não a pessoa deles, mas a pessoa e a obra do Redentor. Por isso, ainda que imperfeitos, esses homens, esses heróis da fé do Antigo Testamento, apontam para as perfeições da pessoa e da obra de Jesus Cristo, porque essas histórias que ali estão, não estão para contar, para serem faladas a respeito dos seres humanos. A Bíblia é a história de Deus, então preste muita atenção nisso, porque cada história bíblica aponta para o Deus que redime o homem. Então podemos resumir a narrativa do Pentateuco nos seguintes passos: criação, queda e seus efeitos,
o chamado e a vida dos patriarcas, a libertação da escravidão do Egito, estabelecimento da aliança, a entrega da lei no Monte Sinai, a caminhada em direção a Canaã, a peregrinação no deserto, discursos de Moisés e renovação da aliança para a nova geração. Eu vou repetir. A gente pode dividir, então, a narrativa, resumir, né, por tópicos a narrativa do Pentateuco nos seguintes termos, usando os seguintes passos: criação, queda e consequências da queda, efeitos da queda, o chamado à vida e vida dos patriarcas, a libertação da escravidão do Egito, o estabelecimento da aliança, a entrega da lei no Monte Sinai, a caminhada em direção a Canaã, a peregrinação no deserto, discursos de Moisés e renovação da aliança para a nova geração. Então, é dessa forma que a gente pode, então, resumir um pouco o que o Pentateuco trata. Quando a gente pensa na autoria do Pentateuco, a gente vai ver que esse conjunto de livros é conhecido, como a gente já falou aqui, como livros de Moisés, a lei de Moisés, né? Livros que compreendem, que levam aí o nome do patriarca Moisés. Então, a evidência bíblica, que inclui as próprias palavras de Jesus, como a gente já falou aqui, atribui a autoria desses livros a Moisés. Mas a erudição crítica, racionalista, nega categoricamente a autoria de Moisés do Pentateuco. Teorias alternativas têm proliferado e se desenvolvido desde o século XVIII até os dias atuais, de maneira que o Pentateuco é visto como uma composição de várias tradições, redatores e editores que veio assumir sua forma final 1000 anos depois de Moisés e não, então, foi feito na cabeça desses teóricos, não foi composto por Moisés. Nenhuma outra porção do Antigo Testamento tem sido submetida a uma crítica tão desintegradora quanto o Pentateuco. Então, essa avaliação, de alguma forma, para alguns, enfraquece a autoria da Escritura e deve ser rejeitada categoricamente. Então, a gente precisa ser bem categóricos também em dizer que o livro da lei, ou o Pentateuco, foi escrito, sim, por Moisés. Né? Essa é uma referência ao homem que Deus escolheu para escrever essa história e viver grande parte dessa história. É óbvio que existem trechos que a gente pode pensar que Moisés não pôde escrever, como, por exemplo, a narrativa da sua própria morte. É óbvio que ele não escreveu a maneira como ele mesmo morreu. No entanto, não deixa de ganhar a autoridade do patriarca alguns detalhes dessa história que foram reunidas posteriormente, porque essas histórias, no primeiro momento, foram contadas de uma maneira oral e depois, então, redigidas. Então, a história de Moisés e o seu contexto, o contexto em que ele viveu, são fundamentais para o estudo do Pentateuco. Então, os descendentes de Israel estavam sendo oprimidos no Antigo Egito e tinham sido escravizados. Né? Os meninos estavam sendo mortos veladamente e depois explicitamente. Foi nesse contexto que o Senhor levantou o patriarca Moisés. Moisés nasceu, foi preservado na sua vida, integridade física, vida. Ele foi criado, né, pela filha de Faraó, porque a sua mãe corajosamente colocou ele dentro de um cestinho, né, quando ele tinha 3 meses de idade, escondendo e colocando ele no rio, né, e ele foi achado, e foi salvo, foi resgatado, né, e a mão de Deus revelou maravilhosamente que aquele menino foi sim escolhido, separado por Deus, e ele foi então achado, adotado e criado pela filha de Faraó em toda a ciência, em todo o conhecimento. E Moisés, então, depois a gente sabe da história, ele matou um egípcio e depois ele fugiu ao encontro e abrigou-se em Midian, porque ele foi descoberto no seu homicídio. Depois de um longo tempo ali, Deus apareceu a ele
para libertar Israel do Egito, chamando para então libertar o seu povo, ir diante de Faraó e falar algumas palavras, realizar alguns sinais para libertar o povo do Egito e levá-lo em direção à terra de Canaã, para o cumprimento da promessa que ele fez a Abraão e aos filhos de Abraão. Então, por meio de Moisés, Deus revela o seu poder, resgatando Israel, fazendo então muitos milagres, muitos prodígios, maravilhas no Egito, no deserto, e essa é a maior parte dos relatos registrados no Pentateuco, e é também por intermédio de Moisés que Deus entrega a lei ao povo de Israel, na qual revelou detalhadamente a sua vontade ao seu povo e o modo como o povo poderia manter comunhão com ele. Então, daí o nome da lei de Moisés, daí que vem a autoria. Então, a missão de Moisés tipifica, em muitos aspectos, a própria obra de Jesus Cristo, que nasceu destinado à morte, na sua infância teve também a sua morte decretada pelo rei Herodes e encontrou proteção no Egito, né, assim como Moisés. Por outro lado, foi enviado para fora, né, mediante a sua morte de cruz, resgatar os filhos de Deus de uma escravidão muito mais profunda, que é a escravidão do pecado. E além da salvação, Jesus manifestou o poder divino por meio de sinais e prodígios diante do povo e inaugurou o processo de expansão do povo de Deus para alcançar os confins da terra, a fim de que todos pudessem glorificar a Deus através dele. Assim como Moisés, Jesus conduziu o povo de Israel, assim como Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto, Jesus conduziu-nos com segurança até um lar celestial e conduzirá a gente até o lar celestial. Jesus, por meio da palavra e do Espírito, perfeitamente nos revela então a vontade de Deus e o caminho para a comunhão com Deus. Então, na lição sobre a criação, a gente aprende muita coisa. Na lição sobre o chamado de Abraão, na lição sobre o pecado, na lição sobre a travessia do povo pelo deserto, a lição da libertação do Egito, a lição da lei. Então a gente aprende muitas coisas maravilhosas em torno das histórias do Pentateuco. Então, assim, a gente precisa também deixar claro que o Pentateuco ele é fundamental para o restante do Antigo Testamento. Aliás, toda a Escritura, uma vez que o Novo Testamento é a continuação da graciosa comunicação de Deus que começou no Éden, toda a Escritura depende, então, dessa primeira narrativa. Se a história e a teologia do Pentateuco forem colocadas sob suspeita, a autoridade e a veracidade do restante da Bíblia também será colocada sob suspeita, inclusive o próprio Evangelho cai em pedaços. Inquestionavelmente é por isso que críticas racionalistas focam seu ataque no Pentateuco, porque isso comprometeria diretamente o plano redentivo de Deus. Então, o plano redentivo de Deus progride no tempo e na história, porquanto se a história não for confiável, a mensagem também não é confiável. A mensagem do Evangelho ela é reduzida, ela é diminuída, ela é colocada em xeque. A tradição toma o lugar e o folclore religioso toma o lugar daquilo que é verdade da palavra de Deus. É por isso que aqueles que creem na Bíblia devem afirmar e defender a autoria mosaica do Pentateuco, a historicidade de todos os eventos detalhados do Pentateuco, porque o Pentateuco revela as origens e o desenvolvimento inicial do plano redentivo de Deus em termos de doutrinas da soberania, da providência divina, da humanidade caída, da salvação graciosa e a exigência de uma santidade que estão na superfície, mas vão fundo em toda a narrativa. Gênesis foca na soberania absoluta de Deus sobre a criação, o seu plano de redimir a humanidade caída por intermédio do descendente da mulher, que também é identificado como a semente de Abraão, e, consequentemente, ele traça o desenvolvimento da semente de Abraão, começando a jornada da história até a plenitude do tempo, quando a semente última e ideal aparece, como diz Gálatas 4:4. O Êxodo foca no maior amor de toda a humanidade, que é o amor pactual de Deus, e no poder redentivo de Deus,
resgatando o descendente de Abraão da escravidão, que é o povo de Israel. Então, o resgate de Israel por Deus preserva a semente e se torna, no restante da Escritura, um paradigma para a graça redentora de Deus que é revelado no restante da narrativa bíblica. Temos Levítico, por exemplo, que foca na santidade de Deus e na singularidade absoluta dessa santidade na sua pessoa, nos seus atributos. Deus estabelece os termos e as condições para a comunhão com Ele, o culto, enquanto o seu povo deve imitar a sua santidade. Números foca na severidade e na providência de Deus enquanto conduz o povo de Israel, os israelitas, para a terra prometida. Há uma severidade evidenciada por meio de múltiplas disciplinas destinadas a impedir os infiéis de herdarem a bênção. Sua providência é evidenciada em conduzir o povo e prover para ele, dia após dia, 40 anos, aquilo que eles necessitavam. Já em Deuteronômio, a gente vê o foco nos princípios e exigências da obediência pactual, as condições requeridas por Deus para a bênção e as advertências divinas contra toda e qualquer desobediência, que se tornam os textos bases dos discursos encontrados em Deuteronômio, sobre os quais virtualmente cada profeta seguinte pregou, discorreu, falou. Dito dessa forma, o Pentateuco define o contexto para toda a Bíblia Sagrada, tanto teológico como histórico. A Bíblia é toda uma narrativa de Deus com o seu povo. Então, reconhecidamente, quando se lê o Pentateuco, muita coisa parece antiquada e irrelevante para a igreja como um todo e para o cristão individualmente. De fato, se a gente repetir literalmente algumas das orientações do Pentateuco, violaremos as advertências hebraicas sobre o retorno ao sacrifício de animais, o que seria um repúdio ao sacrifício definitivo de Cristo. Nós somos cristãos. Mas a gente precisa se lembrar que o Pentateuco registra as primeiras pistas da revelação redentiva de Deus. O que Moisés pregou sobre o Evangelho foi exatamente o que Paulo pregou em termos de conteúdo, embora seja diferente na apresentação. Deus é o mesmo, a sua revelação é a mesma, mas ela é progressiva. E Deus vai então abrindo e descortinando a sua revelação ao longo da história. Ao contrastar seu ministério com o ministério de Moisés, Paulo mesmo disse o seguinte: servimos-nos de muita ousadia no falar. Por intermédio de Moisés, Deus deu ao povo quadros, lições de objeto que apontam para a realidade do perfeito Cordeiro de Deus. Nós precisamos então entender esse drama, essa narrativa, essa história revelada em quadros no Antigo Testamento, que ganha o seu ápice no Novo. Embora não façamos mais uso de objetos para dar lições, ainda podemos tirar proveito quando, olhando para ver como elas nos direcionam para Cristo, a gente apreende ali os princípios fundamentais da fé do povo de Deus. Essa foi a intenção de Moisés, essa foi a intenção do Espírito Santo ao inspirar Moisés. Paulo nos dá essa pista interpretativa para a leitura do Pentateuco, quando ele diz que o véu do engano que às vezes afeta a leitura do Antigo Testamento, em Cristo é removido, de modo que a gente lê as Escrituras do Antigo, especificamente aqui o Pentateuco, com as lentes do Evangelho. E a gente pode tirar muitas boas lições para as nossas vidas. Assim, quando a gente lê o Antigo Testamento, e o Pentateuco em particular, precisamos ler olhando para Cristo, para o Evangelho, para a sua obra. E aí sim a gente vai descobrir no Pentateuco um paradigma visível do Evangelho em termos de salvação inicial e santificação progressiva. Então, eu queria te encorajar a olhar para o Pentateuco desta forma. E aí, terminar aqui a nossa abordagem apresentando algumas lições que a gente vai tirar desse Pentateuco. O estudo deste trimestre, dessa jornada de 13 semanas, é panorâmico, como a gente disse. Por isso, focalizaremos grandes temas ensinados do Pentateuco, para que você e eu
não percamos de vista aquilo que Deus está revelando, né? Então a gente vai apresentar aqui uma breve descrição desses temas. Na lição sobre a criação, a gente vai aprender sobre o poder criador e sobre o modo perfeito como Deus fez e organizou todas as coisas. Na qualidade de Senhor da criação, de Criador, Deus tudo controla, tudo dirige para o cumprimento dos seus próprios propósitos. Em seguida, veremos as responsabilidades dadas ao homem e como nossos pais falharam no desafio de obedecer a Deus. Estudaremos também os propósitos e os desafios da lei moral de Deus. No relato sobre o dilúvio, por exemplo, aprenderemos sobre os atos do juízo, purificação e preservação do Deus Criador. Aqui, nosso foco será ver como Deus lida com o pecado dentro e fora do seu povo. Aí a gente vai para o chamado de Abraão e seus filhos para formar o povo eleito, que mostra então a soberania de Deus na separação e no cuidado daqueles que serão salvos, o seu povo escolhido, os seus eleitos. Como a história dos patriarcas é cheia de altos e baixos, que nos permitirão ver como a fé ela progride, amadurece no meio dos desafios, das provações, do sofrimento, dos dilemas. Depois disso, trataremos do contexto em que Moisés viveu. Veremos como as ações do Egito ilustram os poderes e os propósitos do mundo e como Deus confronta e derrota esses poderes para libertar e abençoar o seu povo escolhido. Quando quer e para cumprir os seus propósitos, Deus pode usar poderes do mundo, bem como humilhar esses poderes. A saída do Egito é uma gloriosa demonstração de como Deus dirige o seu povo, abrindo o caminho e provendo tudo o que é necessário ao povo para que eles consigam chegar-se a Ele mesmo. Muito mais do que chegar a Canaã, chegar à própria presença de Deus. Gloriosas manifestações de Deus nós teremos ao longo de todas essas histórias, do poder dele, que estão ligados à redenção do seu povo. Uma das partes mais desafiadoras do Pentateuco são as leis, que falam do culto, chamadas leis cerimoniais. Ao estudá-las, nós vamos aprender sobre a santidade de Deus e os elementos necessários para termos comunhão com Ele. Em contraste com o cuidadoso poder de Deus e sua santidade, o Pentateuco nos mostra os constantes desafios e incredulidade que marcam a caminhada do povo de Israel no deserto e as consequências da rebelião contra Deus. Aqui seremos alertados sobre os males que a dureza e a obstinação do coração causam na vida humana. Durante a peregrinação, Israel entrou num confronto com diversos povos, e esses conflitos ilustram as lutas do povo de Deus neste mundo e as vitórias que Deus concede àqueles que confiam nele. Então, no livro do Pentateuco são registrados discursos também, que a gente vai encontrar lá em Deuteronômio. Os discursos de despedidas de Moisés, o primeiro deles registra como Moisés usou a própria história para exortar a nova geração de israelita que iria entrar na Terra Prometida. O desafio aqui estará no modo como damos testemunho da obra de Deus em nossa vida e em como podemos abençoar outros por meio desse testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, por nossas vidas e através das nossas vidas. Em seguida, os principais pontos da lei são repetidos, são desenvolvidos para que aquela e as futuras gerações se mantenham fiéis ao Senhor. Aprenderemos também a importância da proclamação e do ensino da palavra de Deus de geração em geração. Por fim, estudaremos também nessa lição, nessa revista, as bênçãos e as maldições proclamadas na aliança de Deus com o seu povo. Por meio dessas bênçãos e maldições, conheceremos a natureza das promessas e da disciplina que estão presentes na vida do povo de Deus. E aí a gente vai refletir também sobre os propósitos eternos de Deus para seus filhos. Enfim, meus queridos, o Pentateuco é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E nós precisamos tirar todo o proveito desse depósito de verdades e ensinamentos sobre Deus, o homem, a forma particular
de fé. E a partir dessa revelação, dessas histórias, dessas narrativas, desses discursos, né, a gente vai desenvolver então uma fé saudável, uma fé genuína no Senhor. Encontraremos os fundamentos teológicos, antropológicos que nortearão todo o texto das Sagradas Escrituras. Então, a lei de Moisés, o Pentateuco vai servir como elemento de avaliação das nossas próprias vidas. Servirá de referência da proclamação que o povo de Deus precisa fazer, que os profetas fizeram e nós precisamos fazer também. E, por fim, será o fundamento teológico a partir do qual Jesus, os apóstolos, também pregarão o Evangelho. Você está convidado, então, meu querido irmão, minha querida irmã, a participar com atenção de todos esses preciosos estudos que teremos ao longo deste trimestre. O propósito de ler o Pentateuco muito contribuirá para o seu crescimento espiritual. Então procure no Pentateuco as características, as ações de Deus que devem nortear o seu relacionamento com Ele. Procure assumir então o compromisso de, por meio desses estudos, conhecer mais a Jesus, a pessoa e a obra dele, e confiar totalmente em Jesus, imitá-lo, né? Assim como fizeram os homens do passado, lembrando também da importância de estudar e aplicar cada história, cada lei, cada exortação, cada discurso presentes no Pentateuco à sua própria vida. Eu queria terminar encorajando você a ler, não só estudar na escola dominical, dominicalmente, as mensagens, os estudos junto com os professores, mas ler regularmente a Bíblia Sagrada, o Pentateuco como um todo, no período em que você estiver estudando essas histórias, você verá como que você vai crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no conhecimento do Evangelho, mesmo a partir do Antigo Testamento, do livro da lei. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida. Eu quero acreditar que esse momento que tivemos hoje aqui foi relevante, foi edificante para você, foi esclarecedor, mostrando o que teremos daqui por diante, o que teremos daqui para frente nas nossas aulas de EBD ao longo desses 3 meses. Que a graça do Senhor esteja sobre você, um excelente restante de domingo, um grande abraço, um grande beijo, né? Estejam orando por mim, para que eu possa e consiga descansar bem nesse período de férias, junto com a minha família. Que seja um tempo revigorante, restaurador, né? Que possamos voltar no mês de fevereiro, cheio de gás, cheio de força, para dar continuidade na jornada, junto com os irmãos ao longo de 2021, que eu creio que será um ano muito melhor do que 2020. Deus abençoe, um grande abraço, um grande beijo. Eu termino colocando um pouquinho aqui da canção que cantamos e depois despedindo vocês. Fique com Deus, um grande abraço, a paz. Tua graça se derrama sobre